As declarações de Cristo dos últimos dias. Somente em cumprir bem o dever de um ser criado há valor na vida. Embora algumas pessoas acreditem em Deus, seu coração ainda está no mundo secular. Elas podem até desempenhar seus deveres, mas ainda sonham em ficar ricas. Seu coração continua inquieto e insatisfeito e, às vezes, elas querem deixar a casa de Deus, mas receiam que não receberão bênçãos e que cairão nos desastres. Então tudo o que podem fazer é desempenhar seus deveres de maneira superficial. Às vezes, elas podem espalhar negatividade e reclamar um pouco. E, embora não tenham cometido muitos males, elas não fazem um papel positivo. Deus está ciente desse seu comportamento? Está. As pessoas estão cientes? Muitas vezes, as pessoas não veem isso. Acham que essas pessoas são boas, que, ao desempenhar os deveres, acordam cedo e deitam-se tarde, e que são capazes de enfrentar dificuldades e pagar um preço. E só ocasionalmente experimentam fraqueza e não gostam de interagir com os outros. Mas Deus sabe o que essas pessoas pensam no coração e como agem, e Ele tem arranjos adequados. Quando chega a hora, Ele permite que a doença recaia sobre elas e, uma vez que ficam doentes, elas não conseguem cumprir os deveres. O que isso significa? Significa que elas são removidas dos postos daqueles que cumprem deveres. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Todos vocês estão dispostos a desempenhar seus deveres lealmente. Vocês não querem enfrentar atribulações, doença ou dor, e acham que isso atrasa o cumprimento de seus deveres. Mas aqueles que não querem desempenhar os deveres acham que é uma coisa boa se enfrentam atribulações ou doença e pensam: desta vez arranjei um motivo, uma desculpa. Não preciso mais desempenhar meu dever. Na verdade, isso é uma coisa ruim. Significa que Deus não mais os quer, que eles não contam mais. E esse é o jeito de Deus de removê-los. Depois que eles forem removidos, suas doenças talvez passem inesperadamente e, quando melhorarem, eles irão trabalhar e ganhar dinheiro, viver a vida e fazer fortuna. Deus não quer esse tipo de pessoa. O que significa quando Deus não quer mais alguém? Significa que essa pessoa não tem desfecho. Ela desapareceu das vistas de Deus e não mais tem a menor chance de receber salvação. Deus a predestinou e a escolheu, mas, a partir de então, detesta-a e rejeita-a. Ele decide não salvar esse tipo de pessoa, mas a erradicar de sua casa. Esse tipo de pessoa jamais será salvo por Deus. Desse momento em diante, ele perdeu qualquer chance de salvação. Não importa o que ele faça ou como se comporte, Deus não mais o quer. Se Deus não mais quer alguém, isso é o fim? A história dessa pessoa ainda não acabou. Antes que Deus escolha uma pessoa, ela vive sob o poder de Satanás. Depois que Deus a escolhe,
ela vem para a casa de Deus e vive sob o cuidado e a proteção de Deus. Quando ela resiste e trai a Deus, e Deus a corta fora, para onde ela retorna? Ela volta a ficar sob o poder de Satanás. Isso significa que Deus a entregou de volta para Satanás, ou seja, não quero mais essa pessoa. Ela não aceita a verdade, eu a dou a você, e Satanás a recebe. Essa pessoa retorna para Satanás e não tem mais a menor chance de salvação. O que a pessoa perde quando Deus a dá de volta a Satanás? Que consequências e que fim cairão sobre ela? Vocês deveriam ter clareza quanto a isso. Ser expulso por Deus não é coisa simples, e certamente não é por causa da transgressão momentânea de uma pessoa, pois Deus salva as pessoas na maior extensão possível e não as expulsa descuidadamente. Quando uma pessoa é escolhida por Deus, o que ela ganha dele? A chance de ser salva. Que mais? Ela ganha a verdade. Sim, naturalmente. Ela precisa obter a verdade para receber a salvação de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa e a leva do poder de Satanás para dentro de sua casa, Satanás ousa dispor alguma condição para Deus? Ele não ousa dispor condição alguma, nem ousa dizer nada. Se Deus diz, essa pessoa é minha, você não mais tem permissão para tocá-la. Satanás entrega essa pessoa obedientemente. A alimentação, a vestimenta, o alojamento, o transporte e cada passo dessa pessoa estão sob o cuidado e os olhos de Deus. E sem a permissão de Deus, Satanás não ousará tocar essa pessoa de novo. O que isso implica? Significa que a pessoa vive completamente sob o cuidado e a proteção de Deus, sem interferência nem invasão de forças exteriores, e que sua alegria, sua tristeza e sua dor diárias estão todas sob o escrutínio dos olhos de Deus e sob seu cuidado e proteção. Caso ocorra algum desastre ou alguma calamidade, Deus permitirá que essa pessoa os evite e ela ficará bem, enquanto os incrédulos e aqueles que Deus não escolheu terão o destino que merecem. Se deveriam morrer, morrerão. Se deveriam sofrer o desastre, sofrerão o desastre. Pessoa nenhuma pode mudar isso, e pessoa nenhuma pode salvar mais ninguém. Quando ocorrem calamidades, elas recaem sobre muitas pessoas. Mas como é que esses desastres não recaem sobre você? Isso é a proteção de Deus. Nem Satanás, nem os pequenos demônios, nem os espíritos malignos ousam tocar você. Quando eles comparecem diante de você, é como se fossem bloqueados por uma área restrita na frente deles, como se vissem as palavras "não toque essa pessoa", ou como se vissem um decreto do céu e não ousam tocá-lo. E você está protegido. Você levou uma vida muito boa ao longo destes anos. Tudo correu bem e você pôde cumprir seu dever normalmente. Isso é alguém que está protegido pelas mãos de Deus. No entanto,
Depois que a pessoa que acabei de mencionar recebe a proteção de Deus, ela não sente isso, nem fica ciente disso. Ela diz: provavelmente foi por sorte ou boa fortuna que eu vivi em paz todos estes anos, e que Satanás e aqueles diabinhos ficaram longe de mim. Essa pessoa não diz que isso foi a proteção de Deus, nem ela sabe como retribuir o amor e a graça de Deus. Ela não cumpre bem seu dever e, em vez disso, causa interrupções e perturbações e só faz coisas ruins. Deus vê seu comportamento consistente, examina seu ser mais íntimo e lhe dá tempo e oportunidade por muitos anos. Entretanto, mesmo assim, ela não se arrepende. Então, Deus diz que essa pessoa não pode ser salva e finalmente decide devolvê-la a Satanás. Essa pessoa é uma coisa inútil e Deus não mais a quer. Quem fica mais feliz quando Deus expulsa essa pessoa? Satanás é quem fica mais feliz e diz: que maravilhoso ter outro demôniozinho em meu acampamento, mais um cúmplice. Essa pessoa, que é simplória e não sabe como ter medo, retorna ao abraço de Satanás desse jeito. Que coisas Satanás fará com ela? Ele a pisará e a machucará. Satanás é tão bom em machucar as pessoas que algumas acabam possuídas por demônios. Algumas têm doenças estranhas e algumas subitamente se comportam de modo anormal, revelando sua aparência demoníaca, como se estivessem loucas. Satanás costuma machucar e devorar as pessoas desse jeito. Esta é a natureza das ações de Satanás. Ele se vale de enganos e perversidade e usa vários métodos para atrair as pessoas à submissão, para machucá-las e devorá-las. Os métodos de Satanás para machucar as pessoas se limitam a isso? Definitivamente não. Satanás não apenas corrompe as pessoas machucando, arruinando e devastando-as, como as pessoas dizem. Ele tem muitos meios mais insidiosos e perversos, todos eles experimentados, em primeira mão, pela humanidade corrupta. Depois que as pessoas são entregues a Satanás, algumas delas subitamente ficam muito espertas e adeptas em enganar. De repente, os meandros de sua carreira ficam incrivelmente suaves e elas são promovidas e ficam ricas. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa aos olhos do homem. Então, como pode ser considerada uma coisa ruim? Elas são promovidas e ficam ricas, e tudo vai bem para elas. Não demora e tornam-se magnatas, com dinheiro, status e renome. Elas vivem muito bem e retornam completamente ao mundo secular. Elas ainda conseguem pensar em Deus a essa altura? Ainda querem acreditar em Deus? Ainda têm Deus no coração? Elas se distanciaram totalmente de Deus e deram as costas ao caminho verdadeiro e foram totalmente capturadas por Satanás. Elas não são mais membros da casa de Deus, tornaram-se incrédulas e, desse jeito, estão totalmente arruinadas. Tais pessoas ainda podem usufruir da proteção de Deus?
Em que condição elas estão vivendo no mundo secular e sob o poder de Satanás? Todo dia, elas não sabem se viverão ou morrerão. Sempre que saem, elas não sabem se encontrarão algum infortúnio. Elas não têm paz nem alegria, e seu coração está cheio de terror, inquietude e medo. Elas sabem quais são as consequências de trair a Deus, então ficam no estado de ansiedade o dia todo e não sabem quando o desastre as atingirá e quando elas serão punidas. Essa é a sensação das pessoas no coração, quando Deus as detesta e rejeita. Elas ficam presas na escuridão, sem saída. Todo passo que dão é difícil e assustador demais, e sua vida é muito dolorosa. Você acha que essas pessoas vivem uma vida dolorosa porque estão correndo atrás de fama e fortuna, buscando um mundo secular, vivendo uma vida de conforto e seguindo a senda dos incrédulos? Não. É porque, uma vez que Deus renunciou a elas, Ele não mais se importa com elas. Sem a proteção e o cuidado de Deus, elas se tornam pessoas sob o poder de Satanás e imediatamente caem na escuridão. A primeira coisa que as pessoas sentem quando caem na escuridão é que seu coração não está mais em paz e elas não mais sentem a presença de Deus. Elas sentem que o mundo está cheio de terror, armadilhas, engano e perigo, e que a vida está ainda mais difícil. Importa qual é seu status no mundo? Importa quão capazes ou poderosas elas são? Não. Todos aqueles que não acreditam em Deus ou que são expulsos por Ele terminarão com esse desfecho, caindo no inferno em vida, o que é doloroso demais. Ali, todos os tipos de fantasmas vivos machucarão você todos os dias. É uma vida insuportável, é simplesmente uma vida pior que a morte. Quando as pessoas estão sob a proteção de Deus, elas se sentem seguras, em paz e alegres. Elas podem viver como humanos e envolver-se com todas as atividades da humanidade normal. Tudo sobre elas é normal e como deveria ser, e seu coração está livre e relaxado. Quando as pessoas perdem o cuidado e a proteção de Deus, esses sentimentos desaparecem. Então elas respondem a todas as pessoas, aos eventos e coisas a seu redor, com suas aptidões, suas habilidades, seus pensamentos e filosofias de vida, e também com sua impetuosidade. Quais são essas pessoas, esses eventos e coisas ao redor? São todas as pessoas más, as pessoas malignas, os demônios maiores e menores e os espíritos malignos. A vida das pessoas será boa se elas estiverem nesse lugar de espíritos impuros, sem a proteção de Deus? Não. É por isso que as pessoas não conseguem aproveitar um dia sequer, depois que abandonam a Deus. Viver fica difícil assim para elas. Quando as pessoas vivem sob o cuidado e a proteção de Deus, elas não sabem como estimar isso e não levam isso a sério. Uma vez que Deus renuncia a elas, é tarde demais para arrependimento e é realmente uma catástrofe de proporções imensas.
Somente quando as pessoas vivem sob as orquestrações, o cuidado e a proteção de Deus, elas podem ter felicidade, paz e alegria verdadeiras, que são a paz e a alegria sentidas no fundo do coração, que vem de Deus. Uma vez que as pessoas perdem o cuidado e a proteção de Deus, a dor, a preocupação, a ansiedade, a inquietude e o receio que elas têm no fundo do coração começam, aos poucos, a aumentar. O sofrimento em seu coração aumenta e fica difícil para elas livrar-se dele. Elas não conseguem se libertar. Quão grandes podem ser as habilidades e os pontos fortes de uma pessoa? O que é que você enfrenta sozinho? Você enfrenta todos os tipos de espíritos impuros e malignos. Por fora, eles se parecem com pessoas, têm formatos, formas, carne e osso. Mas essas pessoas todas são de Satanás, e são Satanás e todo tipo de espírito maligno e impuro que as manipulam. Quão capaz uma pessoa pode ser diante dessas coisas? Ela consegue não ter medo? Consegue usufruir de paz e alegria? Não importa que figura grandiosa ela seja, não importa quão capaz ou quão cruel ela seja, como é que ela se sentirá quando estiver vivendo sob o poder de Satanás e neste mundo? Quando estiver sozinha e tiver se acalmado, ela pensará nas pessoas, nos eventos e coisas a seu redor, e quão difícil é, para ela, lidar com todas as coisas que vêm até ela. Ela precisa quebrar a cabeça para lidar com todas elas. Que provação é, para ela, ter de usar força e meios humanos para resolver todas essas coisas. Viver é difícil assim, para ela. É doloroso assim. Algumas pessoas dizem que as pessoas de destaque não sofrem tais dores, mas, na verdade, elas sofrem mais. As pessoas comuns encaram um círculo de vida pequeno, enquanto as pessoas de destaque encaram um círculo de vida maior e sofrimento e tormento maiores. Elas têm felicidade? Não têm. Então, uma vez que as pessoas tiverem perdido o cuidado e a proteção de Deus, e Ele tiver renunciado a elas, que tipo de vida elas enfrentarão? Elas enfrentarão todos aqueles espíritos impuros e malignos por conta própria e sozinhas. Isso torna a vida insuportável. Elas podem morrer a qualquer momento sob o fogo de seus adversários ou como resultado de seus esquemas, e levam uma vida exaustiva, dolorosa e atormentada. Algumas pessoas são tolas e acham que é tedioso crer em Deus, constantemente buscar a verdade e sempre se concentrar em se submeter a Deus e ouvir as palavras de Deus. Elas acham que são as pessoas mundanas que são livres e acham que crer em Deus não faz sentido, então não querem mais crer. Elas sempre pensam desse jeito, mas um dia elas aprenderão quais são as consequências disso. Nas mãos do Criador, as pessoas usufruem de paz, alegria, bênçãos, proteção e cuidado intermináveis, enquanto aqueles que carecem de humanidade e não têm consciência não experimentarão essas coisas.
No entanto, uma vez que Deus renunciou a uma pessoa, ela imediatamente sentirá a dor da escuridão descer sobre ela e, nesse momento, ela entenderá completamente a felicidade e a alegria que era crer em Deus, desempenhar os deveres e viver na casa de Deus e em sua presença. Mas já será tarde demais. Talvez você diga: eu me arrependo de ter abandonado a Deus. Posso recomeçar a acreditar nele? Deus dá tais oportunidades? Se você não quer mais a Deus, Deus pode ainda querer você? Você não ama Satanás? Você ama Satanás no coração, mas ainda quer seguir a Deus para obter umas bênçãos. Deus poderia concordar com isso? Não poderia. Isso é assim mesmo. Portanto, as pessoas precisam vir para diante de Deus com frequência para ponderar e pensar nessas coisas. O que é a verdadeira felicidade? Como viver para ter felicidade, alegria e paz verdadeiras? E que coisas são mais valiosas e dignas de ser estimadas na vida das pessoas? Essas coisas precisam ser ponderadas. Quanto mais você ponderar as coisas adequadas e a verdade, mais Deus esclarecerá e guiará você e permitirá que você entenda, saiba e veja, e mais esclarecido e iluminado você se tornará em termos de praticar e entrar na verdade. Sua fé, então, não será cada vez maior? Se você é sempre preguiçoso e desafiador, sempre avesso à verdade e não gosta dela, se nunca quer vir para diante de Deus e está sempre pensando em ser dissoluto e afastar-se de Deus, e se você não aceita sua orientação, seu cuidado, nem sua proteção, Deus pode obrigar você? Se essa é sua atitude, Deus certamente não o esclarecerá. Então você terá pouca fé. Quanto mais acreditar, menos energia você terá. E então você reclamará, espalhará suas noções e negatividade e, com o tempo, causará problemas. Quando tiver causado problemas e perturbado o trabalho da igreja, a casa de Deus não mais o tratará tão gentilmente e irá removê-lo e expulsá-lo, e você chegará ao fim de sua senda de crença em Deus. De quem será a culpa disso? Da própria pessoa. Esse é o fim que chega para as pessoas que acreditam em Deus, mas não buscam a verdade. Como diz o ditado, 1 metro de água do rio não congela num dia só. Se você acreditou em Deus por muitos anos, mas não buscou a verdade e escolheu a senda do mundo e seguir Satanás em vez de Deus, Deus renunciará a você e o abandonará. Deus não força as pessoas. A salvação de Deus, sua palavra e sua verdade e vida são dadas livremente ao homem. Ele não lhe pede dinheiro nem negocia com você. Se você não somente se recusa a aceitar a verdade, mas também reclama para Deus e perturba o trabalho da igreja, você não está pedindo para ter problemas? O que Deus fará, então? Ele certamente o abandonará, e essa será sua retribuição.
Se você rejeitar a grande salvação de Deus quando ela estiver disponível e ainda se sentir injustiçado e quiser fazer um trato com Deus, isso é realmente absurdo. Se esse é o caso, você deveria voltar para o fosso lamacento do mundo e virar-se por lá como desejar. Deus não mais se importará e, nisso, seu fim será decidido. Alguns dizem: se as pessoas não querem mais a Deus, por que Ele não as deixa morrer? Não há aqueles que pensam desse jeito? Algumas pessoas são cruéis e dizem: se uma pessoa não segue a Deus, Deus a deveria amaldiçoar, punir e destruir. Vocês acham que esse é o caráter de Deus? Deus não faz isso. Ele não força as pessoas. Como será a vida de uma pessoa já está determinado por Deus, e Deus não opera de maneiras aleatórias. O desfecho, o destino e o fim dessa pessoa foram predeterminados por Deus. E, se ela não seguir a Deus, Deus mesmo assim a deixará viver desse jeito, naturalmente, de acordo com seu destino original. Deus a entregará para Satanás e acabará aí. O desfecho dela será, no fim, determinado por Deus na hora em que tiver de ser, no fim da vida dela. Deus não perturbará todas essas leis. Nas palavras do homem, Deus age de um modo particularmente racional, ao contrário da insidiosidade e da crueldade dos anticristos que dizem: se você não me seguir, eu matarei você. Que tipo de caráter é esse? É aquele de um bandido, é o caráter de um salteador, de um patife. Deus não se comporta desse jeito. Deus diz: se não me seguir, retorne para Satanás. E daí em diante todos os laços entre nós serão cortados. Você não usufruirá de minha proteção nem de meu cuidado. Você não terá parte nessa bênção. Viva como quiser, cabe a você escolher. Deus é tolerante para com todas as pessoas, e Ele não as força, ao contrário de Satanás, que sempre quer controlar e agarrar-se a você, para sempre, ainda que isso não seja o que você deseja. Deus não faz isso. Deus tem seus princípios para fazer as coisas. Ele pede às pessoas que o sigam, mas Ele nunca as força. Como ser criado, se você não conseguir aceitar a verdade, se não conseguir cumprir os deveres de um ser criado, você nunca obterá a bênção de Deus.